Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos a mais uma aula de Química e hoje nós vamos falar sobre os métodos teóricos para calcular o valor do ΔH. Então até agora, continuando em termoquímica, até agora a gente só tinha comentado sobre a classificação das reações, como classificar as reações na termoquímica em exotérmicas e endotérmicas. E nesses casos o exercício em geral te dava, até o momento, o valor do ΔH, se ele era positivo, se ele era negativo, né, o valor dele. Mas tem como calcular o ΔH? Como que eu calculo a variação de entalpia? Então é isso que a gente vai ver agora, como se calcular a variação de entalpia de uma reação. Existem 3 métodos para você calcular o ΔH e a gente vai fazer uma aula para cada método e no final do método vou colocar um exemplo para a gente discutir juntos. Os métodos são entalpia de formação, energia de ligação e lei de Hess. Então nós vamos ver esses 3 métodos e o método que eu vou apresentar hoje para vocês é o método da entalpia de formação. Então primeiro, o que é entalpia de formação? Entalpia de formação é a variação da entalpia na formação de uma substância a partir de substâncias simples. Então, por exemplo, é a formação do CH4 a partir de carbono e hidrogênio, beleza? A partir de substâncias simples. Lembrando, o que são substâncias simples? Substâncias simples são substâncias formadas por apenas um tipo de elemento químico. Por exemplo, O2, N2, HE, são exemplos de substâncias simples que só são formadas por um elemento químico. Se é formada por mais de um elemento químico, a gente já chama de substância composta, como H2O, que já é formada por 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Entalpia de formação é entalpia na formação de uma substância a partir de substâncias mais simples. Como que você aplica o método de entalpia de formação para calcular o ΔH? Aliás, antes, como que você sabe que no exercício você vai calcular a entalpia de formação? Você vai usar o método da entalpia de formação se o exercício te der os valores, de entalpia de formação, de ΔHF. Então você olhou o exercício, viu lá, porque é para calcular o ΔH, você vai pensar, qual método eu vou usar? Opa, o cara me deu os valores de entalpia de formação, então vou usar o método de entalpia de formação. Como você aplica esse método? Então vai ser o ΔH que você quer descobrir, esse símbolo quer dizer somatório, então é a soma das entalpias de formação dos produtos, você soma, menos a soma das entalpias de formação dos reagentes, ok? A gente vai aplicar essa fórmula no método aqui embaixo. Observação importantíssima aqui. A entalpia de formação de toda substância simples é 0. Porque a entalpia de formação é a entalpia na formação de uma substância composta a partir de substâncias simples. Mas, e as substâncias simples? Então foi adotado que, como elas são no estado mais simples possível, o valor é 0. Só ressaltando também essa bolinha aqui em cima, essa bolinha significa padrão, que é a entalpia de formação padrão, ou seja, a 25 graus em 1 atm. Mas em geral os exercícios vão te dar nas condições padrão ou nas condições que eles estão pedindo, então tá tranquilo, não precisa se preocupar com isso, tá? Com isso sim, o exercício não vai te dar o valor da substância simples, você tem que saber que se é uma substância simples, O2, N2, HE, C, carbono, o valor é 0, tudo bem? Então vamos a um exemplo aqui. Então eu te dei a reação aqui, C6H12O6 mais 6O2 reagentes, formando 6H2O, 6 águas mais 6 gás carbônico, 6CO2, ok? Pedi aqui, calcule o ΔH da reação acima e olha os dados que eu te dei. Te dei os dados aqui, do ΔHF, das entalpias de formação padrão da glicose, do gás carbônico e da água. Estão aqui os valores, ok? Vamos aplicar a fórmula para achar agora a variação de entalpia dessa reação. Então, viu só, exercício pediu o ΔH, te deu os valores de entalpia de formação, então você vai usar esse método, vai usar essa fórmula. Então, vamos aplicar na fórmula aqui. ΔH é igual a, primeiro, vamos para os produtos, soma dos ΔHF dos produtos. Então, o primeiro produto é a água. Como eu falei, a entalpia de formação é para 1 mol, uma molécula, 1 mol, na verdade, de moléculas da substância. Como eu tenho 6 águas, então eu vou fazer esse valor, que é de 1 água vezes 6, ok? É óbvio, é claro que o valor de energia, o valor de entalpia depende da quantidade da substância. Por exemplo, a energia liberada para você queimar 1 grama de madeira é totalmente diferente da energia liberada se você queimar 1 quilo de madeira ou 1 tonelada de madeira, beleza? Então depende da quantidade da substância e isso aqui é para você vai multiplicar sempre pelo valor que está em cima, por isso é importante o balanceamento estar feito. Se não estiver, você tem que fazer. Então vai ficar ΔH igual, primeiro produto, água,
primeiro produto é água, vai ficar 6 vezes a entalpia de formação da água, que é menos 285,83, está ali o valor. Mais, porque nós estamos no produto somando, né, somatória dos produtos, mais 6 vezes a entalpia de formação do CO2, que é menos 393,51, beleza? Você dá uma olhada lá no exercício. Fechou, falamos dos produtos, a soma dos produtos. Agora, fechou essa parte, menos os reagentes. Vamos para os reagentes agora. Primeiro reagente que eu tenho aqui, ó, O2, olha só. Ô, professor, não tem aqui o valor da entalpia de formação do O2? Não precisa mesmo. O2 é uma substância simples e, portanto, o valor de formação dele é zero. Então, vai ficar 6 vezes o valor da entalpia do O2, que é zero, 6 vezes zero. Mais, porque estamos no somatório dos reagentes agora, o outro reagente, a glicose, tem uma vezes o valor da entalpia de formação da glicose, que é menos 1.268. Vamos identificar a forma. ΔH é igual. Isso aqui é a soma das entalpias de formação dos produtos, né? Sempre multiplica pela quantidade deles. 6 vezes a entalpia da água, mais 6 vezes a entalpia do gás carbônico. Fechou. Menos a soma das entalpias dos reagentes, que vai ser 6 vezes 0, que é a entalpia de formação do oxigênio, mais 1 vezes a entalpia de formação da glicose, que é menos 1.268. Fechou? Aqui é só acabar com a matemática. Então, fiz 6 vezes isso, mais 6 vezes isso, esse valor tudo deu menos 4.076,04. Menos, isso aqui, 6 vezes 0 é 0, 1 vezes menos 1.268, menos 1.268. Agora vamos juntar, aqui ficou menos isso, menos 1.268. Opa, sinais seguidinhos aí, ó. Menos com menos dá mais. Então eu vou fazer a conta. Menos 4.076,04 mais 1.268. Não esquece dessa regra adicional, ela é importante, senão seu resultado vai dar errado. Se eu fizer isso, então, mais esse valor, vai dar o valor do ΔH de menos 2.808,04 kJ, já que a unidade aqui está para quilojoules. Beleza? Essa reação é uma reação, portanto, exotérmica, concordam? Porque se o valor do ΔH deu negativo, é porque é uma reação exotérmica. E conseguimos, então, calcular o valor do ΔH. Tudo bem, gente? Entenderam o método? Então, pega exercício, resolve exercício utilizando esse método, coloca lá, exercícios, cálculo do ΔH utilizando o método da entalpia de formação e resolve lá, manda bala. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, beleza? Valeu, gente, brigadão aí e na próxima aula nós vamos ver o segundo método. Valeu, tchau mais!